E a colheita de milho segunda safra, ela começou em Mato Grosso. Os primeiros trabalhos acontecem em áreas irrigadas lá do estado. E o que preocupa os agricultores são os preços do cereal, preços que despencaram, né? Dados do IMEA indicam que o grão disponível é negociado na casa de R$40 por saca. Em algumas regiões, região de Sorriso chegou a 36, e o governo já chegou a falar publicamente sobre política pública de apoio à comercialização de grãos e até política pública de preço mínimo. De volta para o César, que é um grande entendedor do mercado de carnes e de grãos. E a pergunta que eu te faço é: o preço do milho vai cair ainda mais aqui no Brasil? Você deu uma pista na sua resposta anterior. O que você está vendo nos cenários para soja e milho? Kellen, esse risco existe. Já caiu muito, muito rapidamente. Nós não esperávamos uma tamanha queda tão rápido, né? A safrinha nem entrou, ela está apenas começando a ser colhida. Mas tem um conjunto de elementos um pouco preocupante, né? Os prêmios estão muito amassados, né? Estão muito negativos nesse momento, por essa interpretação de que a safrinha é grande e tem muito pouco volume comercializado, né? Então, os compradores, eles sabem que estão de braços cruzados praticamente, comprando apenas da mão para a boca para as necessidades de curto prazo, sabendo que vai entrar um volume grande. Então, tudo leva a crer que esse volume grande, né, ele vai pesar mais adiante no mercado. Agora, a questão que é determinante para isso é o desenvolvimento da safra americana. Os Estados Unidos produzem muito mais milho que o Brasil, é ali que o jogo se define, e os sinais são muito bons até aqui. Apesar da região do meio oeste estar enfrentando um período seca um pouco mais nítido do que há um ano atrás, o plantio foi feito cedo. Então, isso sugere boas produtividades. A expectativa é que eles consigam colher 11% a mais de milho nesse ciclo do que colheram o ano passado, o que, combinado com uma leitura muito otimista das safras sul-americanas, que o Brasil vai ter, né, o seu plantio aí a partir de setembro, outubro, desenha o ano que vem bastante volumoso também em termos de oferta. Então, somando todos esses elementos, mais esse atraso na comercialização, a gente vai ter aparentemente um futuro mais tranquilo em termos de oferta. Então, apesar da curva de Chicago, ela está apontada para baixo. Então, a tendência seria imaginar que vai cair por conta desses fatores. Entretanto, o câmbio, a leitura é que ele se desvalorize um pouco. Então, para o segundo semestre, a gente pode ver o câmbio um pouco melhor, né, o dólar mais alto, e também os prêmios não tão pressionados. O problema é que se Chicago cair, né, numa leitura que se a safra americana der certo, Chicago vai descer um nível e aí não teríamos preços melhores mais adiante. Então, é perigoso, tá? Eu sugiro bastante cuidado, o produtor se proteger. Já caiu muito, né? Os preços já estão bem ruins vis-à-vis os custos de produção, mas o cenário é muito complicado, é muito diferente do que a gente viu nos últimos 3 anos, que a gente teve problemas de safra, pandemia, guerra, uma demanda global muito forte. Então, mudou o ciclo de preço, César? Mudou o ciclo de preço? Sem dúvida. Ainda não está totalmente definido, Kelly, porque a gente não sabe se a safra americana vai sim ser desse tamanho. O momento decisivo vai ser no mês de julho e agosto, quando ali não pode faltar chuva. Mas o desenho é favorável, tá? Então é bom não apostar no caos que seria, né? Para os preços voltarem a subir, tem que ter um problema lá. E, em princípio, nós não estamos vendo isso como uma possibilidade. César de Castro, consultor de agronegócio do Itaú BBA, obrigada pela presença, pelos esclarecimentos. Volte sempre. Obrigado, Kelly. Até a próxima. Até a próxima.